Começa nesta semana, no Supremo Tribunal Federal, um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como Mensalão. Ele foi revelado pela imprensa há 7 anos, motivou investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Congresso. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Um grupo de pessoas veste as cores da bandeira e vai até a casa da Dinda em Brasília. O grupo atendeu à convocação do presidente Collor. Mas em outra manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto. A imprensa sempre teve um papel fundamental em regimes democráticos e durante décadas foi responsável até mesmo pelo papel de fiscalizar os poderes políticos, fazendo investigações, denúncias e levando a conhecimento público informações que poderiam mudar o destino do país. Jornalistas passaram a ser vistos como paladinos da justiça, profissionais isentos e confiáveis, o que lhes proporcionou muito poder. Mas será que realmente podemos confiar tanto assim na imprensa no Brasil? Será que é bom ter tanto poder concentrado em veículos de comunicação? Nesse vídeo nós vamos mostrar por que a imprensa brasileira está perdendo poder e perdendo credibilidade com os nossos cidadãos. E também vamos abordar qual o futuro do jornalismo no Brasil. A imprensa está perdendo a credibilidade em todo o mundo, mas no Brasil esse desgaste tem sido ainda maior, principalmente devido a um escancarado posicionamento político-partidário de grande parte dos veículos de comunicação, que cada vez mais demonstram sua parcialidade e falta de isenção. Com a popularização das redes sociais e o acesso cada vez maior à internet através dos smartphones, o poder sobre as informações foi descentralizado e passou para as mãos de cada cidadão. Nos últimos anos, a imprensa tradicional tem perdido cada vez mais espaço para a internet. O brasileiro não se sente mais representado pelos tradicionais veículos de comunicação e começa a se informar por outras fontes. Jornalistas independentes descobriram que é possível concorrer com os seus antigos empregadores, usando blogs, canais no YouTube e redes sociais, atingindo assim muito mais pessoas com sua mensagem e tendo liberdade para produzir seus conteúdos, tanto jornalísticos como de opinião, sem a interferência e o direcionamento de seus editores. Eu não sou partidário. Eu não tenho políticos de estimação e eu não faço parte de patocas. Meu irmão, saí, abri o canal, tô com 630 mil inscritos em menos de 2 anos. Ganho 4 vezes o que eu ganhava lá dentro. Ao mesmo tempo, esses profissionais passaram a ganhar muito mais do que ganhavam como empregados, o que se tornou um fator de estímulo para mais jornalistas seguirem o mesmo caminho. Outro fator que mudou muito a forma de consumir conteúdo no Brasil foi a quantidade de informações disponíveis online. Com a internet, as pessoas passaram a ter acesso aos vários ângulos de uma mesma notícia, de uma mesma informação. E isso fez todos perceberem que estavam sendo manipulados durante anos. Em uma pesquisa realizada pelo Poder Data, 3/4 da população brasileira afirmou que confia apenas em algum nível nas notícias publicadas pela imprensa. A maioria dos entrevistados, 55%, disse que as informações coletadas na mídia são mais ou menos confiáveis. E os que acham que o noticiário é pouco confiável somam 17% da população. E ainda temos 6% que não confiam nem um pouco nas notícias repassadas pela mídia brasileira. Não há dúvidas que a mídia tradicional brasileira está em crise, mas por que os veículos de comunicação teriam interesse em manipular informações? Qual é a origem disso? Para entender um pouco mais, nós temos que entender nas mãos de quem estão esses veículos de comunicação.
Quem são os donos da imprensa brasileira? Em 2017, a organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou o Media Ownership Monitor Brasil, aonde foram mapeados 50 veículos ou redes de comunicação no país. Eles estão em 4 segmentos: 11 redes de TV, abertas ou por assinatura, 12 redes de rádio, 17 veículos de mídia impressa. Além disso, também foram considerados 10 veículos online, portais de notícias e de interesse geral. Esses veículos foram selecionados com base na audiência. Também foi considerada sua capacidade de agendamento, ou seja, potencial de influenciar a opinião pública. O resultado foi que, dos 50 veículos analisados, todos eles pertencem a grupos que possuem interesses econômicos, políticos ou religiosos. Entre os interesses econômicos, há grupos com negócios nos setores de educação, saúde, imobiliário, financeiro, de energia e agrário. Entre os veículos de comunicação com interesses religiosos, o número também é bastante significativo. 9 são de propriedade de lideranças religiosas, todas cristãs. 5 desses direcionam todo o seu conteúdo para a defesa dos valores e da sua religiosidade específica. Interesses políticos também estão em jogo. Grande parte dos proprietários desses veículos de comunicação são políticos ou seus próprios familiares. Outra questão que foi abordada no estudo é o da propriedade cruzada, ou seja, quando o mesmo grupo controla emissoras de rádio, televisão, jornais e portais na internet. No Brasil, não há dispositivos legais que impeçam esse fenômeno. Ao contrário, a comunicação de massa se constituiu com base na propriedade cruzada, o que reforça a concentração da propriedade nas mãos de um pequeno número de grupos. E contando com o fato de que para você ter a concessão de uma rádio ou de uma TV é preciso de muita influência política, isso facilita ainda mais para as pessoas que estão envolvidas no meio político conseguirem essas concessões. Atualmente, são 20 deputados federais, 6 senadores e 1 governador nominalmente vinculados a veículos de comunicação. Mas existem muitos outros que são familiares, que são membros de famílias que detêm o poder da comunicação no Brasil. Apesar desse estudo focar nos grandes grupos de comunicação, nós sabemos que a extensão do envolvimento político e religioso no Brasil nas redes de comunicação é muito maior do que isso. Muitos grupos que não foram citados aqui são de propriedade de parentes ou de amigos ou até mesmo de laranjas relacionados a políticos. E com certeza, até você que é de uma pequena cidade e está assistindo esse vídeo hoje, sabe que os veículos de comunicação do seu município, sejam jornais, sejam rádios ou outros formatos, geralmente têm alguma ligação com políticos ou mesmo com igrejas locais. Além disso, grande parte hoje dos políticos eleitos no Brasil estão relacionados também indiretamente com esses meios de comunicação. Ou são apresentadores de rádio, ou são apresentadores de programas de TV, ou escrevem para jornais impressos, ou até mesmo ganharam grande repercussão nacional como youtubers ou até mesmo como influencers nas redes sociais. Isso mostra o poder dos meios de comunicação para influenciar politicamente a sociedade. E se você acredita que isso é algo novo, está muito enganado. Desde o início da imprensa, políticos perceberam o poder da comunicação para atingir os seus objetivos. Nessa matéria de 6 de agosto de 2001, na Folha de São Paulo, um levantamento foi realizado e mostrou que 59 emissoras de televisão das 250 concessões comerciais existentes no Brasil pertenciam na época a políticos. Desse total, a Rede Globo tinha 21 afiliadas ligadas a políticos, contra 17 do SBT e 9 da Bandeirantes. Entre os políticos de maior destaque comercialmente ligados à Globo estavam os ex-presidentes da República José Sarney e Fernando Collor de Mello. 3 governadores, Rosiana Sarney, do Maranhão, Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte e Albano Franco, do Sergipe.
Ainda entre os afiliados da Rede Globo encontravam-se o senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, o ex-senador João Calixto Lobo, do PMDB do Piauí, 8 deputados federais e 1 estadual. Como afiliados do SBT estavam o governador do Ceará, Tasso Gereissati, e o presidente interino no Senado na época, Edson Lobão, do Maranhão. Na lista da Bandeirantes figuravam 3 senadores, entre eles o presidente na época do Senado, Jader Barbalho, e o vice-governador de Alagoas, Geraldo Sampaio. Atualmente, um exemplo é a Rede Bahia, que possui a TV Bahia, afiliada da Rede Globo, e o jornal Correio da Bahia, controlada ainda pela família Magalhães, e que tem como seu representante o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Em Alagoas, as organizações Arnon de Melo possuem a TV Gazeta Alagoas, afiliada à Rede Globo, o jornal Gazeta de Alagoas e a Rádio Gazeta 94 FM, chefiadas pelo ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. E como já foi falado anteriormente, temos a Rede Massa, afiliada no SBT no Paraná, que é do ex-deputado e apresentador Carlos Massa, cujo filho Ratinho Júnior foi deputado estadual e federal e hoje é governador. Outro exemplo é a Rede Transamérica de Rádio, que tem entre suas afiliadas estações administradas pelo grupo Caracai de Comunicação, controlado por Geilda Cavalcante, esposa do ex-senador Mozarildo Cavalcante de Roraima. Já as afiliadas de Erechim, no Rio Grande do Sul, são controladas pelo ex-vereador Hélio Espanhol, do PT. O pesquisador Paulino Motter mostrou em sua dissertação de mestrado que o então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, proprietário da Rede Bahia, distribuiu 1.028 licenças na sua gestão entre 1985 e 1989. 25% dessas somente no mês que antecedeu a aprovação da Constituição. O objetivo era garantir que o mandato do então presidente José Sarney, que também é controlador dos meios de comunicação do estado do Maranhão, fosse estendido de 4 para 5 anos, proposta que acabou acatada. Em 1998, às vésperas da aprovação da emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso para a gestão de 1999 a 2002, o Ministério das Comunicações distribuiu 1.848 estações retransmissoras de TV, sendo 268 para fundações ou empresas controladas por 87 políticos. Os pesquisadores Venício Lima e Cristiano Aguiar Lopes, no artigo Coronelismo Eletrônico de Novo Tipo, analisaram 2.205 rádios comunitárias e concluíram que havia um vínculo político em metade delas, 1.106. Compreender todo esse cenário e todo o envolvimento político que nós temos na mídia e na imprensa brasileira é muito importante também para entender porque essa mesma imprensa está cada vez mais caindo em descrédito. Porque cada vez mais as pessoas procuram outras fontes de informação. E até mesmo jornalistas renomados não aceitam mais fazer parte disso. A imprensa brasileira não é isenta e não é confiável, e por isso está com seus dias contados. Cada vez mais nós vemos jornais fechando, emissoras em crise e também a queda de audiência, porque a população está cada vez mais consumindo informações em formatos diferentes. E analisando todo esse cenário, nós podemos concluir que o jornalismo não vai acabar, mas o poder da informação está mudando de mãos. A imprensa perdeu a credibilidade. Os veículos tradicionais de comunicação perderam o poder e cada vez mais aqueles veículos que se destacarem de uma forma isenta e autônoma na internet vão crescer e vão tomar o seu lugar dentro desse novo contexto de comunicação no Brasil. E você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu quero também que você deixe os seus comentários aqui embaixo no vídeo para que a gente possa debater ainda mais esse assunto. E quem sabe até mesmo produzir novos vídeos como esse, abordando ainda mais a fundo esse tema tão importante para a sociedade como um todo.
Abraço e até os próximos vídeos.